Glória a Deus. Estenda aqui as tuas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas. Sabemos que o Senhor é o nosso mantenedor, nosso provedor, aquele que nos dá, aquele que nos sustenta. Queremos te entregar, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, cada ofertante, dizimista, que mantém, Senhor, em nome de Jesus, a tua obra, Senhor, sendo avançada, quebrando, Senhor, todos os tabus. E sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor sempre está conosco. O Senhor não nos deixa, Senhor, faltar nem o pão. O Senhor não nos deixa, Senhor, nos passar, Senhor, por qualquer motivo de miséria, porque a tua palavra diz que nunca haveria um justo mendigar o pão. Senhor, possa estar abençoando cada família, possa estar, Senhor, em nome de Jesus, colocando as tuas mãos sobre cada ofertante, Senhor, cada família e cada pessoa, Senhor, que está aqui. Seja, Senhor, guardando, Senhor, a vida, Senhor, das pessoas que administram esse dinheiro, que a tua obra ela possa romper, possa continuar agradecendo, Senhor, em nome de Jesus, o teu reino. Por isso nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rafael hoje vai trazer uma palavra para a gente do céu, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele. Estende aqui as suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pai, estamos aqui diretamente, Senhor, fazendo uma ligação, Senhor, dos céus aqui com a terra sobre a vida do teu filho. Esteja, Senhor, conduzindo a vida dele. Esteja, Senhor, colocando as palavras certas. Que tudo, Senhor, que for, Senhor, em nome de Jesus, proferido aqui, possa tocar nos corações dos teus filhos, que possa falar com cada um. E que a tua bondade, Senhor, possa seguir, Senhor, cada vida. Esteja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoando a vida do teu filho. Assim, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por esse culto maravilhoso? Quem está feliz de estar nesse lugar aqui? Deixa eu ver quem está feliz. Aleluia. Primeiro, antes de eu começar a palavra, eu quero te mandar um abraço muito especial, dos nossos pastores, pastor João e pastora Gisela, que eles já estão lá no Brasil, na temporada de missão, vai ter conferência de pastores, outro congresso, mais outro evento, mas assim, vida de pastor, não acho que eles estão descansando não, tá gente, estão cansando, mas sintam-se abraçados, vocês não vão ver eles talvez essa próxima semana, mas a igreja, o Senhor está cuidando da igreja dele, amém? Então sinta-se abraçado, e ele me jogou a bomba, a responsabilidade, a incumbência, qual a palavra mais difícil? O desafio de trazer o tema do mês. Nós vamos iniciar, para quem participa do Culto Fé, todo mês é um tema específico, não é verdade? A galera que está aí no Culto Fé. E esse mês nós vamos falar de fruto do Espírito. E o negócio promete. Se o pastor João prorrogar para mais mês, dá para falar de todos. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero te explicar um pouco sobre o que é o fruto do Espírito, o que a Bíblia quer dizer com isso, e nós vamos falar sobre um fruto específico. O fruto é único, mas nós vamos falar de um aspecto do fruto, de uma característica dele, que essa, sem dúvida, é uma das minhas maiores dificuldades. Então, nada melhor do que pregar, do que aquilo que dói na gente, não é verdade? E quem olha para mim assim com essa cara, vocês acham que eu sou paciente? Pode falar, gente, vocês acham que eu sou paciente? Fala que acha para me sentir feliz. Está vendo? Já fiquei impaciente com o seu silêncio. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 16. Mas eu te dou o conselho, leia esse capítulo todo em casa. Na verdade, lê Gálatas inteiro. Porque depois que você entende o contexto de Gálatas e lê esse capítulo, fica muito mais profunda a percepção. Mas só para você entender, antes de chegar no versículo 16, Paulo está levantando a discussão falando: por que vocês, Gálatas, estão voltando para a escravidão da lei, a lei mosaica? Já estava havendo um rebuliço, a revolução já tinha começado por meio de Cristo, mostrando que Ele é o cumprimento da lei, que Ele mostra para nós o que é misericórdia e graça. Cristo é o cumprimento, a lei aponta para Ele. E Paulo ensina que viver na graça não é mais fácil que viver na lei, mas a graça foi manifestada e revelada em Cristo Jesus. Amém? E Paulo está falando sobre a escravidão. Falou, você viver debaixo da condenação da lei, que exige de você perfeição, e nós nunca seremos perfeitos. Ele fala, voltar para esse padrão que os judeus estavam voltando, é voltar para a escravidão. Basicamente, como era na época do Egito, antes de sair do Êxodo. Então, Paulo está trazendo essa polêmica, ele está falando sobre como viver uma nova vida. Versículo 16, então, vai dizer, digo, porém, o seguinte,
Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Paulo está dizendo então que nós que conhecemos a Cristo e temos o Espírito de Deus, devemos andar no Espírito de Deus, e para toda aquela lista de obras da carne que ele está dando exemplos de como que a sua carne pode manifestar, ele mostra que o Espírito tem a solução para tudo isso. Você pode dar um glória a Deus? E se a gente fala de fruto, então nós temos que entender que foi lançado algo na terra do nosso coração, e uma vez que começa a germinar, esse fruto se manifesta. Então, o primeiro passo, antes sequer de nós falarmos de fruto do Espírito, esse culto você precisa entender, você precisa ansiar uma vida no Espírito. Ele tem que morar no seu coração, você tem que deixar que ele habite no seu coração, para que o fruto dele manifeste. Amém? Tem como eu ter fruto se antes não tivesse sido semeado e germinado? Tem como a árvore dar fruto se antes ela ter sido plantada? Combinado nesse ponto então. E nós vamos falar especificamente hoje sobre paciência, mas eu quis ler numa outra versão que vai dizer longanimidade. Palavra difícil, né? Alguém consegue repetir longanimidade? Metade errou e embolou com a igreja e está tudo certo. Longanimidade, ela é uma palavra muito mais profunda, tem vários significados, está muito ligado não só à paciência, que é o que nós vamos falar hoje, mas ela também está ligada à perseverança, resiliência, capacidade de suportar as pressões, capacidade de superar, capacidade de perdoar. Essa palavra é maravilhosa, ela é esquisita, mas ela é muito boa no que ela significa. Porque longanimidade, uma pessoa que tem longanimidade, ela é longânima. Então, pensa que ela tem um ânimo muito longo. Sabe aquela pessoa que está assim, ó, está caindo, está arrebentando, mas está de pé, tropeça, machuca, apanha, mas está de pé. Sabe aquela pessoa que tudo está dando errado e está sorrindo? Sabe? Tipo, não sou eu definitivamente. Não era. Para eu conhecer hoje os times na igreja, cadê a galera paciente? Levanta a mão os pacientes. A palavra vai ser muito boa hoje. Cadê os impacientes? Tem uma metade que não levantou a mão que você não se conhece ainda. Precisa de autoconhecimento? Doutor Emanuele, vamos trabalhar, porque eu contei, 4 ou 5 levantaram a mão para paciente. Uma galera levantou a mão para impaciente, e uma outra galera nem levantou a mão. Querido, eu estou assumindo a minha impaciência, pode você confessar o seu pecado, nós vamos tudo ser curados hoje, amém? Palavra, Priscila, oportuna, estou me expondo, mas porque todo mundo está impaciente comigo. Queria que você abrisse comigo 1 Timóteo 1, versículo 12. Timóteo 1,12 vai dizer: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele na vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória para todos sempre. Amém. Primeira coisa que eu quero que você entenda para falar de paciência, antes de eu falar como que ela vai nos ajudar, você precisa valorizar a paciência, porque o maior exemplo de paciência foi o próprio Deus. O maior exemplo. O Senhor cobrar de nós paciência, Ele só está cobrando de nós a natureza dEle em nós. Porque eu acabei de ler com você, Paulo está falando que no passado ele era o pior homem. Ele fala assim, não tinha como ter ninguém pior. Ele fala, entre os pecadores eu sou o pior. Eu que blasfemei, persegui o povo de Deus. Ele fala, mas pela misericórdia de Deus, Ele me aceitou pela sua paciência. E aí fica já a reflexão, quantas vezes nós somos impacientes com o erro do outro, mas quantas vezes Deus teve paciência e não te mandou um raio na cabeça para te matar hoje mesmo? A gente ri, mas a ira de Deus pode, não pode, pastor Mateus? A ira de Deus acabou de repente? Eu não li na Bíblia que a ira de Deus foi extinta. Nós estamos hoje tão apegados a um liberalismo no meio das pregações, que nós esquecemos que Deus continua sendo justo em tudo o que faz. E somos completamente impacientes conosco, ou com o próximo, ou com o próprio Deus, mas a gente não olha a via oposta e vê o quanto Ele é paciente conosco. A Bíblia vai dizer mais sobre isso. 2 Pedro 3, versículo 8... Versículo 8 e 9, e depois o 15. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Olha a paciência do Senhor aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo aqui, o Senhor é paciente, e Ele não dá o que a gente quer na hora que a gente quer, não é porque Ele é ruim, porque Ele não quer que a gente sofra, que a gente pereça, que a gente seja destruído. E Ele é tão paciente que Ele revela a paciência dEle, como Pedro vai dizer aqui no versículo 15, o Senhor, a paciência dEle é uma oportunidade de salvação. O fato de você não ter colhido tudo que você plantou, o fato de Jesus ainda não ter voltado, é oportunidade de salvação. Então valorize a paciência que hoje você vai exercer a partir de hoje, porque essa paciência nós recebemos constantemente de Deus que está no céu. Nós vamos piorar daqui a pouco, essa análise da paciência, porque nós vamos começar a fazer agora uma autorreflexão. E o último texto que fala sobre a paciência de Deus, e esse texto é muito citado, mas às vezes não é tão bem absorvido, está lá em Salmos 103, versículo 8. E diz assim, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Essa expressão tardio em irar-se são das versões mais recentes, nas versões mais antigas, na King James, na Almeida, eu acho que aqui, deixa eu ver, está aqui. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, tardio em irar-se. A paciência de Deus é longa, gente. Por isso que cabe a nós ter a mesma paciência diariamente, porque o fruto do Espírito nada mais é que a ação do Espírito em nós, e o Espírito é o próprio Deus, então é a mesma natureza, é a natureza de Deus em nós. E a paciência dele é demonstrada desde a criação do mundo. Vamos pensar? Adão pecou, filho de Deus aquele homem. Todo mundo trabalhando aqui no calor, 40 graus, graças a Adão, tá, gente? Nós trabalharíamos, estou brincando, o trabalho não é culpa de Adão, só pegar carisma te ensina isso. Se fosse qualquer um de nós, um dia que a gente tiver com estupim curto, Adão pecou, o que você fazia, gente? Você ia dar para ele a chance dele viver? Eu mandava era um fogo para torrar na hora. Fazia um churrasquinho de Adão e começava de novo, no mesmo dia. Estou confessando, gente, porque você é paciente com o erro dos outros? Ou você é aquela pessoa que é intolerante com o erro dos outros? Vão confessar o pecado? Vão? Porque a maioria aqui, vou pegar agora todo mundo.
Você está estressado, seu dia foi daquele, você pegou um autocarro, o metro está fechado, né? Então, quem já se estressou com o metro essa semana, só para eu saber? Aí você entra no supermercado e já está estressado. Aí a mulher do caixa não consegue passar sua compra, ou o homem do caixa, e fica parando e dá errado. E como é que você fica no fim disso? Você está sorrindo, falando, oi, irmão, a paz de Cristo, que o Senhor te abençoe. Vamos aqui ter um momento de culto. Oh, que bênção. Pode errar, pode acender a luzinha para chamar o gerente que nunca está no supermercado para ele cancelar a compra? Pode. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu não estou cansado. Você fica assim? Ou você já põe o bico na cara de todo tamanho, um olhar quase de possessão demoníaca, querer matar o outro, aí no fim ele fala, olha, eu já te vi na Lagoinha. Vocês abrem o olho para vocês verem, não, gente. Tá vendo como que a gente não é tão paciente igual o Senhor? Então vamos ver como a paciência pode nos ajudar, em 4 áreas da nossa vida que a paciência pode nos dar uma ajuda ali. Vamos junto nessa? Romanos 12, 2. 12, desculpa. Romanos 12, versículo 12. Vamos lá ver onde que a paciência pode nos ajudar. Em tudo, né? Diz assim, eu amo esse texto pela complexidade, quase pelo jeito assim, ó, não tem como a gente conseguir. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Já começou com alegria e tribulação na mesma frase, não bate, né? Bate, sim. Mas isso é um mandamento bíblico, é um princípio. Primeiro lugar que a paciência pode nos ajudar é nos problemas. E sabe por que é tão engraçado? Aí eu vou me expor e você se identifica, já que a grande maioria levantou a mão e a grande maioria está com problema de identidade, você vai entender. Os 4 que é paciente, você ora por nós. Obrigado? Obrigado. Viu, Priscila? Priscila é a rainha da paciência. Então é que a paciência dela me irrita. Vocês ficam irritados com a paciência do outro? Tem hora, tipo, que a pessoa que é muito calma, muito paciente, você começa a falar, velho, não tá certo. Você tem que ser um pouquinho mais estressado para trazer equilíbrio para o universo. Alguém mais se identifica? Levanta a mão vocês que vão confessar o pecado. Cura nessa noite. Um dia eu ouvi uma frase, que eu não lembro muito bem a frase ao certo, não lembro nem quem contou, não estou lembrando nem do que eu comi, mas o conceito, a ideia da mensagem era que quando nós somos impacientes com o que Deus faz, com as coisas que acontecem, nós estamos dizendo que não confiamos em Deus. Porque eu não li com vocês aqui, 2 Pedro 3, que diz que o Senhor não tarda no que Ele vai fazer, Ele está trabalhando da forma certa para que nós não pereçamos? Não li isso com vocês? Então, quando há uma tribulação significa problema, dificuldade, desafio, e eu nela fico impaciente, eu estou basicamente dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que você está fazendo. Não é verdade? Porque aí, quem é pai aqui nessa noite? Cadê os pais para eu conhecer? Eu amo falar hoje em dia com pai. Porque pai revela um monte de coisa que a gente erra. Nada contra. Vou ser pai para poder errar também, tá, gente? Aí eu vou falar com propriedade dos meus erros. O pai fala para o filho assim, deixa eu pensar uma coisa que meu pai falava muito comigo. Eu queria um celular. Eu queria um celular na minha adolescência. Hoje em dia o menino tem celular com 12 anos, eu fui ter meu celular com 18. Mas teve uma época, vai revelar a idade agora, quem nem pegou a época dos MP10, MP20, MPX, MP1000, aquelas caixinhas de barbeiro, que é aqueles negócios que fica chiando, quem lembra dessa época? Eu queria um celular de qualquer jeito e virou a febre na minha escola que todo mundo tinha. Eu vi, meu pai tinha quebrantado para me dar um, com muito custo assim no coração. Eu era um filho exemplar, sempre fui um filho maravilhoso, não dava problema, era ótimo na escola, minhas notas eram excelentes, nunca foi chamado para nenhum problema. Só que aí eu convenci meu pai, já tinha ganhado assim, sabe? Mas como eu estava com pressa para pegar o celular, eu vi qualquer um no anúncio. Peguei o pior. E sabe qual era a única coisa que eu queria? 2 coisas, que tivesse TV no celular. Nossa, gente, que época ordinal, época ruim que a gente sofreu. TV no celular. A Fernanda gritou, TV. Gente, vocês que são adolescentes, não humilha a gente não. A gente teve tempos difíceis na nossa vida. E eu queria que ele tivesse Bluetooth.
Eram as únicas coisas que eu queria receber música, o povo me mandasse música. Quem lembra dessa época que a gente compartilhava música por Bluetooth? O povo nem sabe onde está o Bluetooth, não sei, só para conectar fone de ouvido. Comprou o celular, porque eu fiquei perturbando meu pai, calma, Rafael, eu vou com você no centro da cidade, a gente compra depois, outro dia. Não, quero agora. Na época eu tinha um cunhado, ele comprou, o celular veio, era uma porcaria. O celular durou 1 mês, ele estragou. Tá vendo? Sabe por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente aprende a ser paciente nos problemas, tem tantos problemas que se resolvem de forma tão fácil, se a gente não pôr a mão no meio. Tantas coisas, você que é pai que eu falei, quantas vezes você fala para o seu filho não fazer uma coisa e ele vai na pressa e depois você tem que ir lá corrigir o problema que o filho fez? Quantas vezes você fala, menino, não faz isso, e o menino fica lá perturbando, aí você fala, faz! Depois dá errado, você vem com a frase mágica, eu te avisei. Tem um curso superior para todos os pais e mães que são frases automáticas, eu te avisei, se eu for aí, não faz raiva, vou te fazer engolir. São frases que todos os pais aprendem quando tá gestando, né? Quando a gente olha para a relação de Deus conosco, Deus está de olho em tudo, e o Senhor é o dono do tempo. Então Ele já viu o passado, o presente e o futuro, tudo está diante de Deus. O Senhor governa tudo. Você crê nisso? Então, quando Ele pede de nós paciência na tribulação, é porque Ele só está dizendo, espera que no fim tudo se resolve. No fim tudo dá certo. Ah, mas se o problema fui eu que cacei, o Senhor é tão bom e misericordioso que Ele vai te ajudar a achar uma solução. Não estou nem falando de anulação, porque aí nós podemos entrar no conceito da colheita, que é outro departamento. Mas em tudo, se nós temos paciência na tribulação, nós somos capazes de ter uma análise muito melhor. Olhando do ponto de vista natural, a pessoa que é paciente, ela consegue ter uma análise crítica melhor, ela consegue olhar todas as situações, ela consegue exercer a empatia muito melhor, ela consegue pensar antes de falar, ela evita conflitos. Porque no problema, na tribulação, não é hora de se estressar. No problema, é hora de você ficar paciente. Porque senão, você vai colher o fruto da sua impaciência. Vamos continuar? Segundo lugar parecido com o problema é Tiago 5, versículo 7. Tiago 5, 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O segundo lugar que a paciência é necessária, parecida com o problema, chama-se esperar. Salmos 40, quando a gente foi casar, nossa história de casamento é uma loucura. Deus abriu um monte de porta, a gente vê um monte de coisa em menos de um ano. E um texto, a gente sempre faz, a gente tem uma coisa que a gente sempre pede a Deus, um texto bíblico, para nos ajudar a discernir o que está acontecendo. Isso é uma ótima estratégia. Buscar no Senhor discernimento para um texto, fala, não virou um amuleto da sorte, não. Aí eu vou repetir todo dia esse versículo, vai dar tudo certo. Não, mas ajuda a ter fé, esperança, discernir o ambiente. E quando a gente começou a namorar, Deus colocou no nosso coração Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Parece engraçado parece que esperar sempre vai ser paciente. Parece que a pessoa que espera já é paciente. Mas nem sempre. Porque o esperar pode ser inevitável. Na fila do caixa, tem como você apressar a fila do caixa do supermercado? Quem está na saga de tirar a residência, dá para apressar o processo na AIMA? Quem está fazendo carisma, dá para apressar para formar no carisma agora? Você tem que esperar, querendo ou não, concorda comigo? O esperar nem sempre é por vontade própria, às vezes é por obrigação mesmo. Às vezes é indispensável. Quem está grávida, tem como apressar a criança? Até tem, mas aí você pode sofrer um aborto ou um filho prematuro. Já que o esperar é inevitável, por que eu vou piorar o esperar trazendo ansiedade para ele? Porque esperar, eu não acho legal. Quem gosta de esperar? Porque daí tem gente que lida bem com isso. Eu fico agoniado em fila de caixa. Priscila não gosta de fazer compra comigo, porque eu já vou colocando ela num caixa, eu em outro, e vou olhando um para o outro, vou pulando de um para o outro para ver qual que acaba mais rápido. Eu sou essa pessoa que tem agonia com fila de caixa. E quando eu vejo o povo lerdo, nossa, Jesus, eu passo até mal, oh meu Deus. Por isso que eu gosto de caixa rápido.
Sabe, eu prefiro comprar menos coisa para poder passar naquele caixa que eu passo eu mesmo, aí eu fico com raiva de mim mesmo. Mas pronto, o problema é comigo. O esperar não vai ter como. Se você gasta 30 minutos para chegar no trabalho, não vai ter como você apressa para gastar 15. Concorda comigo? Vamos colocar na nossa cabeça que o esperar vai ser inevitável? Então, se o esperar é inevitável, eu posso melhorar o esperar colocando a paciência nele. E eu trago um ótimo ingrediente na espera. Eu já estou esperando, mas ao invés de eu ficar ansioso, eu vou ter paciência. Eu queria ter um carro esse ano e não deu certo. Ao invés de eu ficar agoniado, ansioso ou até tomar uma decisão errada, eu vou ter paciência. Testemunho muito rápido, muito breve que eu tenho que correr aqui. Eu e a Priscila, a gente mora numa casa que a gente é muito grato a Deus por ela, e eu sou grato a Deus pela minha casa até a cozinha. A cozinha era um lugar que eu sempre orava. Falando, Deus, opera a sua obra nessa bênção dessa cozinha. Eu moro numa casa, eu tenho uma varanda de todo tamanho e não tem janela na minha cozinha. Não sei porquê. Mas a minha casa de banho tem janela. Se alguém entender, você me ensina. E eu queria comprar um armário de cozinha, quis comprar. E um dia eu coloquei na minha cabeça a mesma oração que eu fiz quando a gente ia até a nossa casa. Falei, quer saber? Deus vai me dar esse armário. Não vou mexer. Conversei com o dono da casa, falei, vai que Deus está falando com ele. Liguei para o dono da casa e ele falou que não mexia uma palha para me dar um armário. Fiquei com mais raiva, falei, agora que eu não vou comprar mesmo. Deus vai me dar esse armário. E várias vezes, eu sou doido. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça que Deus vai me dar, gente, acabou. Pode vir a terra dizer outra coisa. Você estava me zoando essa manhã, falou, eu achei que você estava ficando doido. Do nada, a gente estava de madrugada na casa de um amigo nosso, conversando, e ele assim, viajando no 8º planeta do universo. Ele voltou, olha, eu tenho um armário. Não, primeiro meu fogão estragou, eu falei também que eu não ia comprar ele, deixei lá estragado. Descobri que airfryer assa tudo, você acha que eu ia comprar um fogão? Não ia, não. Não ia gastar dinheiro com isso mesmo. Aí meu amigo falou, olha, eu tenho um forno, vocês não querem, não? Eu falei, quero. Gente, meu está estragado há 3 anos, então tá ótimo. Mentira, tem menos de 3 anos. E aí a gente pegou, e ele falou assim, eu tenho um armário também. Vocês querem um armário? Eu falei, olha, Deus já estava ouvindo minha oração e me deu o pacote completo. Porque a Priscila falou que queria uma placa de indução, e eu nunca quis uma placa de indução. E eu queria o armário, estava nem aí para o forno. Então veio o pacote completo. Falei, mas pode ser que o armário é feio, eu não vou criar expectativa, porque eu não quero ficar frustrado. Na hora que me mandou a foto do armário, gente, pensa no armário de rico. Pensa que é armário, sabe, de rico assim? Que eu fui ver se tinha coisa da Leroy ou da Weekend, não tinha nem logo desses dois. Sabe, uma fechadura, um negócio de prender na parede, fábrico próprio. Sabia nem tirar. O pobre Caimino só sabe mexer com IKEA. O que eu quero te mostrar é isso, porque às vezes na espera, a melhor coisa é ficar paciente. Se Deus já te disse algo, ou se você já entregou algo na mão de Deus, só resta esperar. Então espera pacientemente. No final tudo se ajeita. Não apressa Deus. Em Êxodo vai dizer que quando Deus manda o povo sair, no Êxodo, sair do Egito e para a Terra Prometida, tinha um caminho mais rápido e um mais longo. Deus mandou eles irem pelo mais longo, porque se eles fossem no mais curto, eles iam encontrar os inimigos e iam poder desistir. Às vezes demorar mais não é que Deus está atrasando, é porque Ele está te protegendo. O caminho mais curto, eles iam dar de cara com o exército do faraó. Então você está entendendo comigo que a paciência de Deus é para o melhor? Deus não é passivo, Ele é paciente. Deus nunca está inerte, Ele está sempre trabalhando. Mas o tempo dele de trabalhar é sempre focando no melhor, porque o melhor de Deus é sempre o que Ele vai fazer. Se Deus é bom, Ele não pode fazer nada menos que bom, senão Ele estava contrariando a própria natureza. Se Deus é perfeito, tudo o que Ele fizer é perfeito. Porque se Ele fizer algo que não é perfeito, Ele está contrariando a quem Ele é, então Ele mentiu. E como Deus não mente, tudo o que Ele fizer vai sempre ser perfeito. Mas vai ser perfeito no tempo de Deus, porque Deus é o Criador e Criador não se sujeita à criatura. Sempre lembre-se disso. O vaso não manda no oleiro. O vaso não diz para o oleiro. O oleiro é quem manda no vaso, e se quiser ele amassa o barro e o vaso nem viu que era vaso. Próximo. 2 Timóteo 4:2. Pastor Mateus, isso eu vou te honrar, eu lembrei do Senhor na hora que eu coloquei esse versículo. Você vai se sentir agora honrado aqui, ó. Que pensa num professor bom, gente. Falando em professor bom, está abertas as inscrições para os cursos de gerações, não é mesmo?
Tem solteiro aqui nessa noite? Não, desculpa, quem namora, tem namorado aqui? Não, gente, povo sozinho, não tem ninguém, misericórdia, ninguém. Nossa, coitados, pastor Mateus, nós vamos ter que ir buscar em outros lugares, porque aqui a igreja, o povo ou casou, está namorando, até lá, não apressa também não, acabei de falar de paciência. Mas está aberta a inscrição para o curso de namorados, começando certo, de noivo. Tem noivo aqui? Só, obrigado, sim. Ela fez o curso, tá vendo? Se você tivesse feito o curso, você teria gritado com ela. Como só ela fez o curso, ela gritou. Tem casado aqui? É sempre o grito mais angustiado, né? Me preocupa. Está aberta a inscrição para se inscrever na aplicação da Lagoinha em Lisboa. Ó, eu não quero saber, mas eu quero todo mundo fazendo curso, seja você que não fez, você vai fazer onde você estiver. E vai fazer, não tem escolha, tá? Porque é assim. Fica gastando energia brigando, então vai gastar energia estudando a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,2 diz, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. E uma das marcas que vai sempre fazer um liderado se apaixonar por um líder é pela paciência dele. Eu sempre dou exemplo do meu afilhado, como eu ainda não tenho filho, mais perto que eu tenho um afilhado. E já me gasta muita energia, muito tempo de vida. E eu estava conversando isso ontem com uma pastora que nós tínhamos no Brasil, como que criança realmente não é adulto. O adulto é você. Eu sempre lembro da pastora Josileide falando essa frase, ecoa na minha mente essa frase. O adulto é você, se porte como adulto. Não vire outra criança, não fique igual a criança brigando com a criança. Aí isso me irrita, mas dá certo. Quando uma criança está sendo ensinada, quando você grita com o seu filho e ele tem 2, 3 anos, qual que é a sua expectativa que aconteça? O que você acha que uma criança de 2 anos vai entender no grito? Sendo que ele não sabe nem vocabulário. Uma criança de 2 anos está aprendendo a falar. Quando você grita com um menino, sabe o que você está ensinando ele? A gritar com você. Porque ele aprende pelo exemplo, concorda comigo? Então ele vai reagir dessa forma. Quando você não tem paciência com seu filho e ele te pergunta 20 vezes a mesma coisa, o que você acha que você está gerando no seu filho? Porque eu quero te lembrar que quando você não tem paciência com seu filho e reprime ele, você pode estar criando uma criança tímida que você ainda se orgulha dela ser tímida. Quando você for para a posição de repreender, de ensinar, sempre coloque na sua cabeça que o outro lado não é você. E se ele te buscou é porque ele confiou em você para ser ensinado. Então valoriza isso. Porque ele podia estar perguntando lá no inferno, e o capeta está pronto para ensinar. E o diabo ensina muito bem o que ele quer ensinar do pecado. Ele sabe o que é o pior que o diabo faz? Melhor para a ideia errada dele? Que ele ainda consegue mentir parecendo que é muito verdade o que ele está ensinando. Sabia disso? Satanás não fala, olha, vem para mim que eu vou te matar. Ele fala, não, vem cá, se a sua mulher não te dá atenção, ela é ruim mesmo, vem cá. Tenha paciência. Uma das coisas que eu tive que aprender na marra, Priscila, lembra que eu falei? Sempre foi paciente, sabe? Assim, ó, rainha da paciência. E teve um caso no Brasil de uma menina que tirou a gente muito sério e eu não fui muito sábio na hora de corrigir, não. Quando eu falo não fui muito sábio, porque eu fui muito errado, tá? E a Priscila me xingou até, eu achei que a Priscila, eu estava defendendo a Priscila, no fim ela ficou com raiva de mim. Eu falei, o que está acontecendo isso aqui? Que de repente a briga virou todo mundo contra todo mundo. Por fim, a briga virou contra mim. Falei, me perdi na história. E quando eu cheguei na Lagoinha e abri o coração para servir a Deus e voltar a cuidar de jovens, uma das coisas que eu tive que aprender na marra é que eu ia ter que atender um jovem hoje, que eu comecei a atender jovem com vício em pornografia. E que bomba que eu peguei para querer cuidar. E foi muito difícil para mim, porque eu atendia o jovem aqui, daqui 15 dias eu tenho outro atendimento, ele ter caído umas 10 vezes em 15 dias. E a minha vontade, do que eu tinha sido treinado na minha infância, de gritar, de xingar, de reagir, era de gritar comigo e falar, você não quer. Você não quer ir para o céu, você quer ir para o inferno, fica com o capeta que gosta de ser, vai para o quinto dos infernos. Minha vontade é fazer tudo isso. Só que aí você respira fundo e pensa, do outro lado, a morte e a vida está no poder da palavra. E se eu tiver paciência, pode ser que hoje vai ser esse atendimento que vai mudar. Gente, eu teve um jovem, eu não posso expor muito, então, que hoje está na igreja ainda, mas que ele me treinou. Que o menino que não ouvia nada, nossa, a Priscila ouvia, o que ele não me ouvia, a Priscila ouvia eu reclamar na cabeça dela. Que dificuldade que foi. E eu respirava muito e falava, eu vou desistir. Quantas vezes eu falei com você, Priscila? Falei, Priscila, eu vou desistir, chega, não dá, não quer.
E Deus, aí eu, no veneno, eu falava, não vou mais atender. Aí ia orar, e Deus mandava o quê? Vai atender de novo. Quando você é paciente, você vai ter o privilégio de ver o dia que a chave vira. E esse dia vale muito a pena, querido, para quem ensina. E todos nós ensinamos, tá bem? Não é só quem é líder, quem é pastor. Você sempre vai ser visto e vai ser procurado para ensinar algo. E vocês que são pais em particular, tomem muito cuidado como vocês ensinam o seu filho. Porque o seu filho vai reagir, não é dentro de casa, é fora de casa. Você pode estar gerando uma bênção na sociedade ou um monstro. Cuidado com o que você está criando. Se você tem dificuldade, procura ajuda. Não tem problema não conseguir. Até porque a maioria de nós aqui foi treinado dentro de um lar agressivo. A maioria, falando especialmente para os brasileiros foram treinados para crescer em um lar com muita gritaria. É cultural. Só que aí hoje você colhe os frutos de tudo isso também. Sendo reativo, sendo agressivo, ou sendo tímido, rancoroso. Mas a boa notícia é que Deus é paciente, Ele vai te ajudar. E hoje, em especial, na nossa igreja tem diferentes áreas para te ajudar também. Seja na área da educação infantil, seja na área do gabinete psicológico, seja aonde for. E se não tiver, a gente arranja um lugar para você aprender. Mas não seja a pessoa impaciente na hora do ensino. Você pode estar gerando um monstro no futuro. Último e não menos importante, Efésios 4:2 vai dizer isso aqui, ó. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Próximo lugar que a paciência vai nos ajudar é com o próximo. E dentro da igreja, eu quero dar um recado para dentro da igreja, em especial. Igreja não é ringue de boxe. Vão parar com isso, hoje, em nome de Jesus. Isso pode ser tolerável lá no Kids. Nos adultos, nós que temos que trabalhar, acordar, bater sol na cabeça, queimando coco, a gente, antes de querer exercitar a vingança ou a agressividade, a gente exercita a paciência com o próximo. Ai, Rafa, você está falando fácil, mas quando a pessoa te tira do sério? Aí eu tenho uma lista extensa de gente que me tira do sério. Dá vontade, e às vezes a gente erra. E eu quero te dar um segredo. Errou, pega a mesma cara ruim que você xingou e vai lá pedir perdão. Porque é assim que eu faço, não tem jeito. Ai, mas você é pastor. E pior para mim, que erro, ainda sou julgado no fim das contas. Mas se eu já errei na minha conduta de ser impaciente, que eu pelo menos mostre a característica de Cristo de eu ir lá e ser humilde e pedir perdão. É inadmissível nós, dentro de um ambiente, chamando de irmão, atacar como se fosse um vilão. O nosso inimigo é o inferno, é Satanás. É o único inimigo tolerável no nosso meio. O outro não é inimigo. Se tirou do sério a tal ponto que você vai perder as estribeiras, fala, você pode me dar licença? Por que não? Que eu estou começando a chegar no meu limite. É melhor a pessoa ouvir de você, que você está no seu limite, do que ela ouvir depois você xingando ela. Sabe o que é um problema da paciência? Que nós não temos coragem de admitir o nosso limite da paciência. E quando a gente vê, a gente já está falando coisas que não deve. E a gente aprendeu com muito custo no nosso casamento, para a gente parar uma briga, eu falo, velho, a gente tem que parar um minuto, que eu estou aqui chegando no meu limite. É melhor anunciar o limite. Se conheça a ponto de saber qual que é o seu limite da paciência. E estica ela todo dia um pouquinho, tá, querido? A minha paciência é muito curta, então você cresce e vira adulto. Estica ela. Criança que é impaciente, que quando é contrariada, grita, bate o pé, chora. Adulto tem que respirar fundo e... Aí outra coisa que me preocupa, eu quero dar o testemunho de Cristo e eu estou dentro do trabalho, agindo pior que o descrente. Eu quero refletir Cristo, eu canto, usa-me, Senhor... E no trabalho, primeira vez que o chefe me xinga, você fala, você não me xinga, chefe, que eu vou quebrar. Da onde que a gente está aprendendo isso? Pior, quem que é o nosso pai numas horas dessa? Eu imagino Deus não está falando, nossa, deixa eu ir ali rapidinho. Nossas ações são vistas e nós pregamos com as nossas ações, tá bem? Porque senão vai ser muito incoerente você chamar alguém para a igreja e falar, mas na igreja você é santo, hein?
outro texto, Colossenses 3:8. Pode se colocar de pé. Colossenses 3:8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Então até aqui ele está falando, vocês vão parar de mentir, parar de ter os velhos comportamentos e vão se vestir da nova natureza de Cristo, que é quem nos criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Não tem forma melhor de encerrar essa pregação, senão te lembrando que você foi alvo da paciência de Deus e perdoado por Deus. Então, antes de você pegar as pedras do julgamento e da acusação, abre mão dela e pega o perdão. Escolhe perdoar. E aí, isso sim, eu sempre passei uma matéria que eu tenho pós-graduação, é perdoar a gente que me fez raiva e que me fez injustiça comigo. Tem hora que eu acho que eu tenho escrito trouxa na testa. Querida, a paciência, ela é uma característica do fruto do Espírito, e que se você exercitar ela a partir de hoje, eu tenho certeza que muitos olharão para você e vão falar, o que aconteceu com você? E sabe quando é bom? Sabe por que é bom quando vem essa mudança em nós? É porque é uma oportunidade de apresentar aquele que nos transformou. Mateus 7 diz que você não acende uma lâmpada para colocar ela escondida, você coloca ela numa posição de destaque para que ilumine. E Jesus continua dizendo que, da mesma forma, nós brilharemos com as nossas boas obras para que nos vejam. Então, repare que as suas obras vão atrair a atenção das pessoas. E aí, através disso, Cristo continua dizendo que nós vamos poder dar glória a Ele. Então, querido, queria te convidar a fechar os seus olhos para que hoje nós pudéssemos orar, pedindo para que Cristo transforme a nossa mente. Comece a pedir do Senhor paciência. Se você já é paciente, pede para o Senhor abençoar o seu irmão do lado, mas comece a clamar: Cristo, me faça ser paciente como o Senhor é. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro
necessita ser mudado, Senhor. Declare isso ao Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Declare mais uma vez, porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim Faz dessa canção sua oração mais sincera. necessita ser mudado, Que seja uma oração Senhor. sincera de transformação. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Com seus olhos fechados, Tudo que há eu queria te convidar a colocar as suas mãos sobre o seu coração. E você vai repetir junto comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero viver uma vida com paciência. Eu quero exercer a paciência com o próximo. Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Me perdoa dos meus erros. Me lava com teu sangue. E escreva meu nome no livro da vida. E me dê a vida eterna. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu queria conhecer aqui nessa noite, se tem alguém no nosso meio que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que nunca andou nos caminhos do Senhor, mas que hoje tem sentido um desejo ardente no coração de voltar para Jesus. Se tiver alguém assim que quer voltar para Jesus, entregar a vida para Ele, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, porque eu preciso orar com você nessa noite, eu quero muito orar com você. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir um favor, que alguém da Consolidação me ajudasse, convidasse esse irmão, queria orar contigo aqui, se você puder vir aqui para frente. Se tiver mais alguém também que quer entregar a vida para Jesus, vem para cá, toma essa decisão, porque esse é o momento mais importante. Esse é o momento mais importante. Entregar a vida para o Senhor é o momento mais importante. Se tem mais alguém que estava longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus, vem para cá correndo que eu quero orar contigo. Queria convidar toda a igreja a estender as mãos aqui para frente, para nós orarmos por esse irmão corajoso. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. A tua palavra diz em Lucas 15 que há festa no céu, e eu creio que há essa festa. Porque essa decisão não é uma decisão movida pela emoção, é o teu Espírito quem convence, quem produz arrependimento, quem produz mudança. E eu quero orar para que esse irmão, a partir de hoje, viva uma vida firme, estabelecido no Senhor, firmado na rocha, inabalável, e que ele seja em tudo guardado, protegido pelo Senhor. Pai, nós como igreja também oramos para que ele sinta-se amado e abraçado por essa igreja. Ele não está sozinho, ele tem irmãos em Cristo, ele tem pastores, GC, ele não está só. Nós oramos abençoando ele em nome de Jesus. Amém? Meu querido, olha aqui para mim um minuto que eu gosto de festa. Você viu que eu sou doido, né? Olha para mim. Qual que é seu nome? Tiago. Gostou do culto? Vai voltar então. E essa igreja é meio barulhenta, eles são doidos igual eu. Você já viu que eu sou doido, eles seguem a loucura do pastor. Nós vamos contar até 3, mas nós vamos fazer uma loucura. Quando eu contar até 3, você vai virar. Mas os homens tudo vai vir jogar pro alto. Que no Legacy eu faço isso, vocês me ajudam. Hoje eu tô de Legacy, vocês me ajudam. E até com roupa Legacy. Então os homens vai vir fazer essas loucuras todas, combinado? Vamos contar então até 3. 1, 2, 3. Olha pra trás, cadê os homens? Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.
Pode aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus aí. Aleluia. Vamos orar então agradecendo por esse culto. Lembrando, eu costumo dizer no culto Legacy, o culto acaba aqui, mas continua no Lagoinha Coffee, tá? Então só pra você saber que a gente só vai pra lá ter um momento de culto de comunhão, de lazer. Vocês vão pagar comida pro visitante que tá aí do seu lado. Seja usado por Deus hoje em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Transforma-nos, muda-nos e que possamos ter uma semana abençoada. Abençoa os nossos pastores que estão no Brasil, que tudo corra bem, que eles sejam guardados em tudo pelo Senhor, que todos eles possam ter a bênção e a proteção do Senhor em nome de Jesus. Eu oro pelos cultos essa semana que ainda vão haver, sejam todos também abençoados em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você quiser, eu vou estar aqui no fim, falar que você tem um monte de pastor aqui também para te ajudar. Não vai embora sem falar com a gente não.